Fala sócios, quem fala aqui é Cadu Barashi, mais um episódio do KB Cash com essas convidadas. Hoje o papo é mais feminino, eu que tô de metido aqui hoje, gente. Hoje a gente está com a Samara Ruth, a gente está com a Helena Lima e a gente está com a Amanda, Isso mesmo, Amanda Araújo. Amanda Araújo. Gente, muito bem-vindos ao KB Cash, um episódio que a gente vai falar muito sobre mercado imobiliário com a visão feminina, a visão extremamente mais profissional. Vamos ser sinceros, vocês são muito melhores do que os homens, né? Tem um Eu também detalhe, tem uma delicadeza, olham, atendem o cliente com outra visão e outra perspectiva. E hoje eu queria entender a perspectiva de vocês em relação ao mercado imobiliário. Fiquem à vontade para se apresentar. Começa aqui com a Samara. Obrigada pelo convite, Cadu. Realmente é sempre muito bom partilhar, né? Encontrar amigos, falar um pouquinho do mercado, pelo menos pra gente que gosta, que vive. Você deixa horas ali, você vai ficar falando, comentando, porque quem vive no mercado imobiliário, ele é apaixonante, né? Então, já tô aí há quase 2 décadas, meu Deus, o tempo passa tão rápido. A gente conheceu há um tempão, né? Começou com 6 anos de idade, foi? Faz isso. Quase isso. Aí já são quase 2 décadas que eu não me vejo, nunca fiz outra coisa da minha vida. Senão o mercado imobiliário. Né? E com muita alegria, de fato. Meu irmão fala uma coisa muito engraçada. Ele disse, Samara, poucas pessoas eu vi isso, que é de se encontrar com o que faz. Realmente gostar. Sentir paixão, sabe? Pelo que faz. E eu sinto isso. Bacana, É a bacana. conexão, né? Exatamente. Nossa. E você, quem é? Eu sou a Nossa. Helena Lima, estou no mercado imobiliário, tenho uns 12 anos. Comecei em Porto Velho e parei no Eusébio, é lá que eu quero ficar. Já tenho bastante bagagem nesse mercado. Bacana. E você, Amanda? Então, conheci a Samarinha já de outra construtora, né? Que a gente meio que passeou junto no mesmo lugar. Eu tô no mercado imobiliário desde meus 18, tô com 35, não vamos fazer conta, né? Não vamos fazer conta. Detalhe pequeno. Passei pelo direito, mas fiquei um tempo mexendo com direito imobiliário, que fez eu acabar voltando para o mercado imobiliário em termos de venda. E aí a gente teve uma sociedade durante um tempo, hoje eu tô autônoma, ela continua com a empresa, mas a gente se dá muito bem assim em termos de mercado e hoje eu trabalho mais praia, né? Que é o meu foco total é praia e imóveis de médio padrão. Porto das Dunas também? Porto das Dunas, Cumbuco, Flecheiras. No geral, as praias do litoral cearense, porque eu tenho um fluxo muito bom com gestores, né? De Bacana. todas as construtoras. Acabo recebendo material sem nem ter pisado nos eventos, sou muito convidado para os eventos também. Aí facilita o meu trânsito para levar o cliente investidor e também o cliente que quer ter uma segunda moradia para o local que tem mais a ver com o que ele se interessa. Bacana. Você, Helena, trabalha mais na Cidade Alfa, né? Eu trabalho mais com foco na cidade de Alfa, no Eusébio mesmo. Eu tô lá desde quando lançou assim os primeiros condomínios. É o que eu mais me identifiquei, porque eu estava até comentando contigo, Cadu, o mercado imobiliário do Eusébio, ele é dividido. Nós temos Desculpa, vou precisar só pausar. O ideal, querida, é que você fique de frente para eles mesmo, porque Certo. assim você fica ó, até melhor enquadrada. Quando você vem para cá, para o canto, você começa a ser Ah, cortada na certo. imagem, tá? Pronto. Pode retomar. Desculpa. Começa a dar um... Pega Agora do começa Cidade da Alfa. onde? Pode voltar. Do de Cidade novo. Alfa? O microfone tá bom, tá? Tá Tá. certo. Boa, Tá né? tudo ok? Pronto. Então, assim, o meu foco hoje é a Cidade Alfa. Já trabalhei muito tempo com construção personalizada lá, tanto que eu fiz um curso de técnico em edificações para ser especialista no produto. No Senai? Não, eu Não? fiz Fiz no na, Senai. na, eu fiz na Poena. Ah, Fiz bacana. online. Eu fiz mais a título de conhecimento, porque eu não sabia nem o que que era uma fundação. E eu precisava vender o produto, né? Como é que você vende algo que você não conhece? E aí eu comecei dentro da Cidade Alfa, nos lançamentos dos condomínios, dos lotes. Depois fui trabalhando construção, porque eu vendia lote, aí fui associando a construção e fiquei bastante tempo nesse período. Depois eu fiquei trabalhando realmente o mercado Cidade Alfa em si. Você vê muita diferença do Cidade Alfa para o litoral, para outros projetos? Vejo demais, são produtos totalmente distintos. Tanto que dentro do próprio Eusébio você tem essa distinção de produtos, que tem o médio padrão e tem o alto padrão. Você tem o produto Alphaville e você tem o resto do produto que está dentro do Eusébio. Entendi. Se você é do mercado imobiliário, seja incorporador, construtor, dono de imobiliária ou até corretor autônomo e está tendo dificuldades no digital,
não está conseguindo atrair leads qualificados, não está conseguindo converter, não produz conteúdo e está cada vez pagando mais caro, nós do grupo Cadu Baracho, a gente consegue te ajudar. A gente monta toda a estratégia, a gente educa o teu time, operacionaliza, inclusive, para você não se preocupa com nada. Você vai atrair muito mais clientes muito mais qualificados e converter. Se você quer, de fato, mudar o seu resultado no digital e vender muito mais imóveis, aponta o teu celular para o QR Code aqui, ou então clica no link abaixo e já fala com um dos nossos consultores. Agora vamos voltar para o episódio. E você, Samara? Eu estou já há mais de 10 anos que eu estou trabalhando na coordenação de vendas de construtoras, né? Eu tive aí a honra, que eu sempre falo, que foram escolas, né? Eu trabalhei em grandes construtoras, trabalhei na Marquise, na Dias de Souza, tive na Magis, passei 4 anos na BSPA e hoje estou há 5 anos na Moura do B, que é uma escola, né? Nossa, empresa de capital aberto, com volume gigantesco, a gente tem um ticket, um volume de vendas enorme, né? Não só o volume, mas o perfil de clientes de corretor que a gente atinge, que a gente atua, né? Eu tenho produtos hoje de 300 mil, vamos dizer assim, a 16 milhões. Então, é um leque muito abrangente. Então, isso nos faz trabalhar com diversas frentes, né? Diversos perfis de clientes. E todo dia é um aprendizado. Todo dia. A gente fez um episódio aqui só sobre short stay, daí veio até o João, que te falei, né? Sim, sim. E pense num negócio que me encantou os olhos, é esse mercado de É short stay, encantador. de estúdio. É o É momento. bacana, é bacana. É Para muito do que diz o investimento. momento, com certeza. E é o que eu sempre falo, gente, imóvel hoje é segurança, é patrimônio, é rentabilidade, independente de qualquer situação econômica que ocorra. Porque se você está muito bem, você quer o quê? Upgrade, você quer multiplicar o Você rendimento. quer mais. E se você está ali começando, você quer a segurança. Para que segurança maior do que o imóvel? Uma coisa que eu vejo, perder dinheiro investindo em imóvel, comprando imóvel, é muito difícil, é muito difícil. Mas acontece. Se você fizer um investimento assim errado, você perde muito dinheiro. Aí é por isso que é o papel, o que diferencia um corretor profissional do amador que está ali a passeio, né? Só por temporada. Porque o que é o profissional, ele vai o quê? Te direcionar para um produto certo, porque ele já conhece, ele domina. O outro não, o intuito dele é o quê? Vender. Só vender, pegar a comissão e Seguindo essa linha, pronto. Qual é a diferença de um consultor de imóveis e um corretor, aquele que às vezes sofre venda? No teu ponto de vista, no ponto de vista de vocês, que ainda tem esse que sofre Tem venda, né? demais. Que ainda atrapalha. Na verdade, é o cara doido para comprar e ele ainda dificulta a A venda. colocação da Helena foi muito bem feita, porque assim, é o imóvel certo para a pessoa certa. Por exemplo, às vezes você pega um imóvel muito oportuno, com uma condição incrível, mas na mão do cliente com um perfil errado, ou sem um conhecimento de causa, ou sem um direcionamento, sim, ele vai perder dinheiro. Então, o consultor, ele vê todo esse contexto, né? Não é só vender. O consultor, ele não pensa na venda do agora. Ele pensa na recorrência, ele pensa na constância, ele pensa no resultado, ele pensa na carteira, na fidelização. Ele está pensando lá na frente, no que ele está construindo. eu né, tenho da esse carreira mesmo dele. pensamento. A venda, na verdade, o dinheiro é consequência do seu trabalho. Você sabe que seu trabalho está dando certo é quando seu cliente volta. Ou quando ele indica. É verdade. É quando você sabe que o que você está fazendo ali está dando certo, que você não está visando o dinheiro, que você está ali trabalhando, construindo, criando autoridade para ser conhecido lá na frente. É você começar assim, ó, a corretagem você tem que começar aos poucos e passar por todos os processos. Quando você passa por esse processo e no meu ponto de vista, a minha maior satisfação é receber de um cliente uma indicação. Com certeza. Aí eu falei assim, valeu a pena, o cliente gostou do meu trabalho. Ou então o meu mesmo cliente Voltar a comprar. voltar a comprar comigo. E eu tenho uma sorte de ter clientes assim, graças a Deus, é sinal que o meu trabalho vem dando certo, né? No decorrer desses 14 anos, 12 anos que eu tô no mercado, 12, 13 anos, nem sei. No teu ponto de vista, o que te diferenciou daquela Helena do início, que eu acredito que você tem entrado no mercado, vocês como um todo têm entrado no mercado, entendendo ainda como era que funcionava, até se profissionalizar de fato nisso? O que me diferenciou, vou te contar aqui um pouco do que foi a virada de chave para mim.
Eu comecei no mercado imobiliário em Porto Velho. Lá eu trabalhava só com venda de lote. E eu comecei porque lá eu fui, porque meu marido foi transferido para lá. E lá eu cuidava só da minha filha. E eu precisava trabalhar. Aí eu tinha uma imobiliária na frente. E essa imobiliária era especialista em lote. Então eu trabalhava como plantão. Aquilo para mim era maravilhoso. Eu ganhava R$ 2.000 na venda de um lote. Era um negócio assim que eu, meu Deus, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui. Encaixei a mina de ouro, né? Eu achava um espetáculo. Eu fazia uma venda Na daquela frente de casa, hein? da frente de casa, R$ 2.000. Aí ali eu não imaginava o que, que era o mercado imobiliário. Eu não sabia nem o que um corretor fazia. E eu tive essa oportunidade de começar lá, dona de lá, sou super grata a ela até hoje. E comecei lá, e quando eu vim para o Eusébio, voltei a morar em Fortaleza, eu tive meu segundo filho, e eu não quis voltar a trabalhar. E meu marido, que também ficou incentivando, volta, não sei o quê, não sei o quê. Aí trabalhei, fui indicada para trabalhar numa imobiliária que foi uma das pioneiras dentro do Eusébio, que foi a Garra Prime. Praticamente a maioria dos corretores hoje antigos de lá passaram pela Garra. Entendi. E a minha virada de chave foi quando eu passei 6 meses trabalhando, sem vender nada. E eu precisei. Aí virou o ano, foi tipo assim, julho a dezembro. Eu falava, cara, eu fiz uma venda só, esse negócio não tá certo. Aí eu Chegou a duvidar que era pra ti? Não, eu não cheguei a duvidar, mas eu sabia que era comigo, assim, que só dependia de O que que mim. falta, né? O que estava faltando para isso acontecer. E a minha virada de chave foi quando eu tive um treinamento com um consultor muito conhecido aqui em Fortaleza. E ele falou sobre. Foi uma única frase que ele disse que pegou a minha cabeça e virou mudou totalmente. Que o corretor de imóveis, ele se auto-sabota. E quando ele passa a entender que ele é eu empresa, ele passa a ser o dono da empresa, por mais que eu estivesse numa Concordo. imobiliária. E aí, isso daí fixou na minha mente. Eu falei assim: esse ano eu vou começar diferente. Aí eu comecei um ano totalmente diferente. Eu pegava meu carro, eu saía rodando o Eusébio inteiro e conhecendo construtores, conhecendo as casas. Comecei pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Casas Populares lá, e fui conquistando o meu espaço. Então, assim, é, é muita determinação. Você tem que se identificar. Aí eu fui fazendo todo esse processo até chegar onde eu tô hoje. Bacana, bacana. Legal. E você, Amanda, o que que tu acha Então, de no diferença? meu caso, em relação assim, eu conheci a Samarinha, eu era da análise de crédito imobiliário. Perfeito. E eu nunca quis ser corretora, sendo bem honesta. Por quê? Porque como eu fazia análise de crédito imobiliário, eu via o pessoal fazer a venda de qualquer jeito, Entendi. entendeu? E, pelo perdão da palavra, eu achava sacanagem o que o pessoal fazia. O cliente não tinha condições de vender, de comprar, ou então até o cara tinha condições de comprar, mas o pessoal não explicava o processo direito. E aí, quando chegava na gente, que a gente tinha que explicar o que era ITBI, o que era registro, que ele ia ter que pagar todas essas taxas, que hoje a maioria das construtoras, no Minha Casa Minha Vida, englobam, né? O pessoal acaba Embutidos. diluindo o valor, o pessoal não paga e tem aqueles benefícios do governo também. Mas na época que eu iniciei, o pessoal era tirador de pedido. Ele tirava o pedido, não explicava nada, parecia que estava vendendo uma geladeira. Quando a pessoa vinha para mim, era Te tipo, dava mais era isso que eu trabalho, né? dizia. Vinha para mim, eu tinha que fazer a venda de novo. Pior que é verdade. Porque lembra dos distratos? Sim. Tinha muito distrato. E eu ficava com pena da pessoa que estava distrata, que ela ia perder dinheiro. E eu também ficava, meu Deus, como é que a pessoa fala um negócio tão mal feito desse jeito? Cara, é só explicar. E aí, por isso, eu não queria entrar no mercado imobiliário. Me formei em direito, comecei a trabalhar com direito, comecei a fazer direito de família. Quando você tá mexendo com direito de família, automaticamente você cai no imóvel de novo, no imobiliário de novo. Por quê? Você tem que fazer regularização de imóvel, tem que fazer inventário, tudo isso tem o quê? Imóvel. Até que um dia eu legalizei um imóvel que o cara já tinha legalizado dois imóveis para ele. Todas as vezes ele foi decente comigo, mas nesse a comissão era muito alta e ele não foi. Aí eu peguei o famoso E se pegar. ele era corretor? Ele era corretor e mandava para mim para eu legalizar. Entendi. Eu ganhava como advogado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, nesse processo específico, quando ele me trouxe a legalização, eu tinha um cliente para comprar. Entendi. Então meio que virou uma parceria. Eu não tinha creche, mas meio que virou uma parceria no sentido da boa fé. Tá. E tem até algumas portarias da OAB onde eu poderia atuar como corretora. Só que na época eu também não me interessei, enfim. O normal era ele me dar ali de 10 a 20% do que ele recebia. Tá. Ele não me deu, sendo honesto, nem 5. Eu peguei um A tão grande, no outro dia eu entrei no CRES, fiz um curso
de TTI. Que bom que ele não Me pagou a tua formei, comissão, foi, né? Eu me lembro que eu devolvi esse dinheiro. Não como se fosse Mas hoje. tu ainda tá ganhando 10%, era pra tu ganhar 50%. Não, da não é isso que eu tô parceria. dizendo assim. Normalmente eu pago 10% de indicação. Quando um cliente me indica, ou algum amigo me indica. A maioria deles não fazem questão, mas eu faço Tá. questão de dar. O cara nem isso. Resumindo, a comissão era mais de 150 mil. Ele me mandou 1.500. Eu fiquei tão indignada. Te mandou um bolo de macaxeira com uma garrafa de café. Quase foi isso. Eu peguei, tirei o Cresce e com um mês eu vendi uma casa no Terra Zoom de 1,50 milhão do Lucas Câmara. Uma plana. Primeiro plano que ele fazia. Aí, depois disso, vendi um terreno lá no condomínio que eu morava, que era o Alphaville Eusébio. Eu disse, eu vou ficar por aqui mesmo. E eu também queria me divorciar. Pronto, resumindo. O mercado era Acelerada bom. pouca, né? Eu sou Tá super. tudo certo. O mercado era muito bom e, assim, para mães, que é o meu caso hoje, que eu sou mãe solteira, eu cuido de 2 filhos sozinha, eu preciso dessa flutuação de horário. E para mim é muito bom. Flexibilidade, né? Isso. E voltando para o início, como eu vi o pessoal fazendo a venda mal feita, e eu sou da análise de crédito, as minhas vendas só distratam se o cara, lá no momento do financiamento, não tivesse organizado daquilo que eu disse. Entendi. Eu vejo muito. Tu não vende enganação porque o cara vai. Não é Não nem tem uma pegadinha no final, né? Não é nem enganação, é tipo assim, eu vejo muito, tá? Isso é um exemplo que aconteceu agora. Fiquei morrendo de pena do cara. Ele tinha os 10% da entrada, 50 mil, mas ele não tinha 12 mil de renda, então ele não podia comprar um imóvel de Entendi. 400 mil. 400 e poucos mil, ele não podia, porque ele não tinha renda. O corretor olhou para a entrada, porque com a entrada ele já Ele já recebe ganha a a destacada, e ligou o não estou nem aí para o cliente. Quando chegou no desligamento, que o cara foi fazer, ele não tinha condições, ele perdeu o sinal. Mentira. Perdeu os 50 mil e não tinha condições de comprar outro imóvel. Eu não faço isso. Se o cara chegar para mim com 50 mil, mas eu vejo que ele tem 7 mil de renda, é óbvio que eu não vou direcionar ele para um imóvel mais caro. 7 mil, ele vai poder comprar um imóvel até 300 mil. Eu vou levar ele para lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, por saber o processo inteiro, eu até hoje não tive nenhum distrato. Tá. Atuando como corretora exclusivamente, vai fazer 4 anos, eu nunca tive nenhum distrato. Então, assim, o que me diferencia no mercado é eu ter o entendimento do processo, tanto jurídico quanto do financiamento, porque 90% dos imóveis comprados no Brasil, de 80 a 90, são financiados, né, amigo? Sim. Quando não, são condomínio fechado, mas condomínio fechado são prestações ali de 15, 20, 30 mil, é outro público. É outro, assim, que não tem, não cabe nem aqui nessa conversa. Mas a maioria das casas da Cidade Alta, financiadas. A maioria das casas até 2 milhões, a maioria é financiada. Então, se você não entende nada do financiamento, você olha para o cara ali com 200, 300 mil de dinheiro, beleza, eu vou vender. Não vai, porque quando chegar na hora de desligar, dependendo da cláusula que tiver no contrato, você tem que devolver comissão. Entendi. E às vezes E o cara gera vem... baita de uma frustração Isso, pro cara, né? Gera frustração para quem comprou, gera frustração para quem vendeu, e o corretor que já gastou o dinheiro da comissão vai ter que devolver. Entende? Então, assim, E um detalhe, o corretor gasta o dinheiro da comissão só do cara ir olhar, né? Olhou, acho que vai fechar. Eu fazia muito isso, viu? Isso aqui Até com o esse valor aqui, dia- eu já vou viajar, já Até vou o dia que eu fazer tava em isso. São Paulo, a venda fechada, o dinheiro na conta do cliente. E o que foi que eu aconteceu? tava lá, eu O vi. cliente pegou, o cliente vendedor, foi o vendedor, falou, não quero mais fazer essa venda. Devolveu 1 milhão de Pix todinho pro cliente comprador. E o meu, né? Eu fiquei como fina. Acabou minha noite lá. Não. É triste, aí é triste. o viu? que eu vejo no mercado, assim, em relação aos corretores novos, né? O meu Cresce não é tão antigo, apesar de eu estar no mercado desde meus 18 anos. Mas o que eu vejo dos corretores novos, e esse caso específico foi um corretor novo que fez, é o quê? O pessoal tira o Cresce, vê o pessoal postar um monte de foto no Instagram, vê o Vendi, né? Que o pessoal posta nos stories. E aí, vou fazer a mesma coisa, vou ganhar 20 mil aqui, 10 mil aqui, 30 mil. Só que esquece que uma venda errada são 10 vendas não feitas. Hoje é muito triste porque eu vejo muito isso no mercado. O corretor ele precisa entender de tudo, inclusive do marketing digital. Ele precisa entender de tráfego. Mas parece que hoje essa geração ela está muito preocupada só Com a imagem. em imagem e só em captar lead. Sim. Então, por exemplo, quem trabalha com construtora, eles pegam, captam um lead, não sabe direcionar o cliente, joga na construtora. Até aí, ok, porque na construtora tem uma expertise, tem um suporte ali da gestão para conduzir ali. Mas imagina isso dentro do mercado de avulso, dentro do Isso, que mercado a de nossa pessoas especialidade é físicas. avulso. Meu Deus, e eu vejo isso tão delicado porque até mesmo de profissionais da área jurídica,
né? Eu vejo, às vezes, muitos advogados que não têm um conhecimento de causa imobiliária e que orientam, muitas vezes, o cliente de uma forma equivocada, Sim, né? acontece demais. Então, eu fico vendo assim, às vezes o cliente fica totalmente descoberto, né? Então, assim, eu digo, gente, eu até brinco às vezes falando, quando eu dou muito treinamento, né, para os corretores, gente, a vida não é só gravar vídeo, não. É verdade. muito mais. O iceberg, vocês estão vendo a ponta do iceberg, mas você tem que ter uma base muito sólida, porque você captou um cliente. Maravilha. Você já fez algo ali que é conquistar o cliente, trouxe ele para a tua realidade. Mas e aí, o que você faz com o cliente? É. Né? Porque se você tiver 50% que é o cliente, no meu entender, o cliente é 50%. Só que, por exemplo, o cara do imóvel de praia, ele quer o cálculo de rentabilidade, ele quer saber o ROI dele, ele quer saber o custo do investimento, custo de aquisição. Ele quer saber quanto é que ele vai ganhar na outra tudo. ponta. Ele Se quer eu ver a não souber operação. explicar isso, eu perdi 50%. Aí eu não tenho mais nada. É, Eu já exato. tive situação com um cliente em mesa que foi tão interessante que a gente sente, a gente tem mais experiência, a gente até sente o momento do cliente, quando a gente sente que ele está perto de fechar, quando ele está no momento de fechar, quando ele precisa de mais algo, né? E eu já tive situação em que eu estava com o corretor, com o cliente, e o cliente não era perfil de nenhum imóvel meu, Moura do B, por exemplo. E eu já cheguei na mesa do corretor e tal, de boa, liguei pro parceiro, fulano, tal, de outra construtora. Ó, o menino tá indo aí e tal, recebe ele aí, passa o contato, tudo. Aí o cliente olhando assim pra mim. Nenhum imóvel que eu tenho hoje no meu land bank vai atender o que tu tá procurando, tua necessidade. E o corretor não conhecia de mercado, de dinâmica, né? produtos. Aí eu direcionei, fala com o fulano da construtora tal, vai lá, leva lá a marca. Essa semana mesmo, dava com um cliente, eu disse, ó, tem um produto muito bom da construtora tal, fulano tal, paga o telefone dele, fala com ele tudo que eu acho que tu tá procurando. É bem o perfil do que tu tá É querendo. por isso que o posicionamento do corretor é importante. Mas não é um posicionamento de querer estar sendo visto. Não. É o posicionamento de conhecimento. Porque hoje o que eu mais vejo, principalmente dentro da Cidade Alfa, é muita gente vivendo de status lá dentro. Não querem saber de outra coisa, é status. É vendendo produto, é anda em carro X, é anda de tal jeito. É muito isso. E assim, e o conhecimento às vezes não tem. Ele pensa que é só chegar, vender e depois. Eu fico vendo, de um lado, olhando o digital, uns se apegam muito a produzir conteúdo para trazer esse cliente, e aí do outro lado não tem essa estrutura, porque no meu ponto de vista, eu trabalho com digital há 15 anos. O digital é atrair o cliente. Só que conversão, vender de fato, você tem que entender de jurídico, dependendo do teu cliente, tem que entender de investimento, tem que mostrar para ele segurança, uma série de pontos e entender o mínimo do imóvel, inclusive, Sim. tem gente que nem isso Tem entende. gente que vai conhecer o imóvel. Isso aí é direto. O cara vai conhecer o imóvel quando entra no imóvel. Aí aqui é a cozinha tá lá na nossa cara, aqui é a cozinha. Aí aqui é o quarto, só que assim, o cliente sabe Braço que aquilo ali esquerdo é é uma uma janela, cozinha. né? Eu tô vendo, né? Só que assim, se você não sabe, por exemplo, eu já entrei numa casa que o quarto tinha 72 metros quadrados, na casa lá na Alphaville Fortaleza. 72 metros quadrados é um apartamento de 3 quartos hoje, Sim. né? Então, assim, você entra, o cara olha, Amanda, o que é 72 metros? 72 metros é um apartamento da construtora tal, de 3 quartos. Isso tudo é um quarto, pronto, isso tudo é um quarto. Percebe que a informação é completamente diferente? Tu fez a ancoragem. Isso, eu pra ancorei ficar- ele num apartamento. Então, você tem um quarto que é do tamanho de um Teu apartamento. quarto é um apartamento, Isso. né? Já tem outra visão. Entende? Já é outra visão. Então, assim, tem corretor que vai conhecer na hora. E nem tem problema. Por exemplo, a Helena fez uma captação. Eu vou fazer uma venda com a Helena. A Helena conhece a casa? Seguinte, eu estou fazendo uma venda aqui com a minha parceira. Ela conhece o imóvel. Eu Como fico você no conduz? canto. Você é Isso. coadjuvante Ela conhece ali, o deixa imóvel, ela trabalhar. vai apresentar o imóvel para vocês. Vocês gostam da gente? Tudo é como a Senta. gente coloca. Isso, mas assim, tem gente que nem isso consegue. Sabe que foi a Helena que fez a captação do imóvel, mas quer mostrar serviço? Aí fica naquele lance que eu falei. Aqui é a sala, aqui é a cozinha. Aí você fica. Aí você Sim, fica, quem é que apresenta aí? Quem é que vai fazer o O quê? cliente fica perdido, o captador fica perdido, fica todo mundo perdido e aí você deixa de E o fazer mais uma perdido venda. tá apresentando, né? Isso, mas a gente tá apresentando. Eu sempre pergunto, eu posso conduzir? Porque como o cliente não, quando acontece isso, quando o cliente não é o meu cliente, é o cliente de outro corretor, a gente pergunta, eu posso conduzir aqui a negociação, a mostrar e tal, para até mesmo não ter esse tipo de problema, porque o corretor às vezes se sente ofendido, às vezes acha que você quer roubar o Tem cliente um problema dele, gigante. é um negócio assim,
E se tivesse esse conflito de não saber quem leva e tal, isso acaba deixando o cliente desconfortável. É, Não, cara, não vou entrar nesse é negócio por aqui, deixa eles isso. se resolverem e Eu vou vou para fazer outro a visita imóvel. lá na Moura com a Samarinha, eu chego lá, eu fico na minha. Tem que E alinhar olha a que eu sei. comunicação. Eu sei, É. eu digo, olha, ela é a coordenadora do produto, ela tá aqui. Não tem pessoa melhor para tirar todas as suas dúvidas. Aquilo que eu passei para você é só um pedacinho do que ela sabe. Pode perguntar para ela que ela tá aqui para responder a gente. E assim, isso não é você não conhecer o produto. Isso é você saber que tem uma pessoa que vai saber É tirar sabedoria, dúvidas. é direcionar. Isso. Especializada, né? Isso, vai Naquilo saber ali. tirar dúvidas que você. Não, para mim, não tem coisa pior, assim, como consumidor. Quando eu fui comprar meu carro, o vendedor ficar perguntando: esse carro faz quantos quilômetros com tanto de gasolina e tanto de álcool? Peraí que eu vou com o meu gerente. Xi, eu não queria mais comprar, não. Acabou, Perca a vontade na acabou a hora. credibilidade do E vendedor. aí, se eu tenho um coordenador, se eu tenho um captador do lado, por que que eu não vou deixar ele conduzir algo que ele já tem total domínio do negócio? Chama o gerente, senta. Chama o coordenador, senta. Chama o captador e deixa atender. Tem muito mais sentido. Uma dúvida na visão de vocês. Posicionamento, até que a Helena falou, posicionamento é importante ou não para um corretor ter sucesso? Mas defina posicionamento. Pronto, exatamente o quê? Eu vejo corretores, principalmente quem está iniciando, o cara quer trabalhar na Cidade Alfa e quer trabalhar no Eusébio, daí aparece um lançamento, ele tá sempre pulando de galho em galho, ele vai para Minha Casa Minha Vida, tudo que aparece ele tá querendo pegar e acha que vai fazer venda. No ponto de vista, se especializar em determinada área, em determinado tipo de cliente, em determinado tipo de imóvel. Tem diferença no ponto de vista de vocês É em relação a necessário. resultado? É necessário. É total. Necessário. Se especializar é sempre melhor. Você nunca vai conseguir conhecer tudo do mercado. Não tem como, não a fundo, não tão bem para você chegar e ter essa percepção de que você não conhece. Eu sempre digo, gente, você tem que conhecer muito bem um produto. Você tem que ter uma noção macro. Sim. Sim. Até porque o mercado vive de parcerias, né? Então você tem que ter uma visão geral. Então, estejam em eventos, conheçam construtoras, conheçam parceiros, visitem, estejam em tudo que vocês puderem, para ter uma noção geral de mercado. Mas você precisa ter um foco. Tem que ter algo que você conheça muito bem. Porque, veja, se você vai atender um cliente, você conhece a Alphaville como ninguém. Olha a segurança que tu traz. Qualquer imóvel que tu for vender para este cliente, ele vai ter essa percepção de que a Helena é um profissional ímpar. Ele vai comprar um Beach Class Ela comigo, sabe com do que ela tá você, falando. porque a sua segurança trouxe isso para o cliente. Uhum. Agora, imagina que você conhece tudo de forma muito rasa. Que credibilidade. Gente, o que faz a venda acontecer é muito da confiança. É, confiança. E você só consegue fazer isso quando você tem essa postura, quando você conhece, quando você se especializa em algo. Você tem que né? dominar o produto. Por exemplo, até na Moura mesmo, que é uma construtora só, a gente está falando da MDN, na verdade, né? Eu tenho aqui produto no Cumbuco, no Porto das Dunas, 300 mil, 16 milhões. Dentro de uma mesma empresa, Tem eu um tenho leque gigantesco. produtos com associativo, produto bancário, produto a preço de custo. Pronto. Gente, Investimento, short stay. construtora são diversidades que eu sei que o corretor não tem como. De fato, o pessoal se especializa em algo. Aí eu digo, você tem que gostar de algo e se especializar naquilo. Aí dali você expande. Aí você chega e faz parcerias. É o que e eu ia vai até comentar. busca. A questão da parceria é muito grande lá dentro, porque o Eusébio em si, né? Vou falar aqui do Eusébio. Existe o Eusébio, que é o mercado imobiliário lá que tem o médio padrão e Minha Casa Minha Vida, e existe o produto bairro Cidade Alta. Então, quando a gente tem alguém do médio indo para o produto Cidade Alfa, sempre buscam parcerias, porque você não tem como dominar os dois. Eu não consigo hoje atender um cliente do médio sozinho se não for através de parceria. Não porque eu não sei, é porque o mercado ele muda, os imóveis mudam e você não tem como saber de tudo que está acontecendo ali se meu foco está voltado para outro lugar. Se eu tiro meu foco daqui e jogo para cá, para o mercado imobiliário do médio, eu perdi aqui. É muito dinâmico o É mercado. muito dinâmico E a você tem que questão. aceitar que você vai perder de algum lado, porque o problema, assim, de você querer abarcar tudo, que você não vai, obviamente, de um lado que você sair, você vai ganhar num e vai perder no outro. Aí você tem que escolher aonde é que você quer ganhar. No Tempo final, é ouro, né? como Isso. estratégia, eu acredito que a pessoa ganha. A partir do momento que ela Sim. se Divide. posiciona, que ela entende que ela é especialista, até o teu cliente, ele passa a entender aquilo, ó, se eu quero Cidade Alfa, eu já sei quem é que eu vou buscar, eu não tenho nem dúvida.
E aí, a partir do momento que você tá dividido em tudo, eu brinco, mas eu acredito nisso, que no final o cara vira uma espécie de panfleteiro, que ele tá só, imóvel novo, olha esse imóvel aqui, lançamento. No final ele tá só panfletando e ele não se vê, não é visto como um especialista, não é visto como autoridade, não é visto como uma pessoa de credibilidade. Porque se não tiver credibilidade, cara, qualquer imóvel hoje em dia é 400, 500, 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Você vai botar 1 milhão na mão de uma pessoa que você desconfiou, cara, essa menina não sabe nem o que que ela tá fazendo, De esse cara não sabe nem o que que tá forma fazendo. Não vai, não vai, não vai. Não, e assim, uma coisa é você fazer uma venda por uma indicação, uma pessoa que já comprou de você e deu tudo certo, aí ela te indicou para alguém. Você tem já uma confiança por tabela, já alguém que É. já deu certo. Tem um lastro ali. Agora, um lead que veio da internet, que tem um seguidor, que tem outro seguidor, que tem um seguidor que é em comum contigo. Tipo, passa 3 pessoas que só são seguidores em comum com você. Aí você tem que criar uma credibilidade toda do zero. E aí você não sabe o que você tá falando, você fica perdido. Você, peraí, eu vou ver aqui com o meu gestor, vou ver aqui. Gaguejou, Já era, Gaguejou. entendeu? Já era. Eu trabalhei um tempo numa imobiliária que eu sou do direito. Decorar é comigo. Passou na minha cabeça uma vez, nunca mais sai. É triste, porque eu até queria esquecer algumas coisas. Mas Não precisava minha memória ser tão boa, né? tudo, exatamente. Mas, assim, para uma pessoa que tem facilidade para decorar, é uma coisa. Mas, no geral, as pessoas não têm essa facilidade de decorar produto. Então, se você ficar aqui, a Cidade Alfa, a Helena passava 2 semanas sem ir lá, pronto, já era. Surgiu 5 casas. É. 2 semanas é Eles têm suficiente, 5, 500 10 imóveis casas. Muito rodando são lá. muitos imóveis lá. Então, muito. assim, E cada um não é uma construtora que só tem uma base, tem um é padrão. cada um contato diferente. é um CPF E diferente. São produtos raros. diferentes, né? São raros os construtores que fazem 7, 8, 10 casas num ano. É muito raro. É Então, muito pulverizado. isso é pulverizado demais. E aí você tem que saber quem é todo mundo. Aí todo mundo também tem que saber quem é você, para você também não chegar falando do zero. E aí, se você tá ali muito voando, como você disse, fazendo tudo, você no fim não tá fazendo nada. E fora o dia de tráfego. Porque aí quando a gente vai botar o dinheiro em anúncio, por exemplo, como eu tô mexendo mais com imóveis de praia, eu fiz 3 desligamentos agora, nenhum deles para brasileiro, eu fiquei impressionada. E nenhum deles veio de gente que eu conhecia. Nenhum foi indicação. Obrigada, Copa, inclusive. Foi do jogo. E aí, o que é que acontece? Foi vídeo perdido meu, do YouTube, de umas coisas que eu tinha feito de praia na época que a gente tava com uma página de praia. E aí, esses clientes acharam o meu YouTube, que tem 2 vídeos meus. Se eu tivesse botado patrocínio, obviamente tinha vindo mais lead. Mas assim, como eu me posicionei um tempo por praia, a pessoa acaba vindo. Mas se eu tivesse feito praia, feito, sei lá, Jockey Club, eu moro no Eusébio. Feito Parquelândia, moro no Eusébio. Como é que eu vou atender? É. Aí você bota o lead de uma coisa lá na Parquelândia, tem uma construtora que vai lançar agora lá na Parquelândia, aí eu boto lá porque o ticket é bom. É um ticket que vende rápido, beleza, é praticamente um tirar pedido se você souber organizar o atendimento. Mas não tem como eu trabalhar lá. E se eu botar uma campanha lá, botar R$2.000, é 2.000 que eu vou perder, porque eu não vou conseguir ir lá. Então, se você fizer tudo, você não vai conseguir fazer nada e vai perder dinheiro quando você for botar patrocinado. Porque se eu boto patrocinado só de casa, de médio no Eusébio, pronto, médio, eu conheço médio praticamente todo do Eusébio. Pra mim é muito tranquilo quando alguém chega pra falar comigo de casa de 400 mil até casa de 1 milhão, eu praticamente tenho todos os valores do mercado. Mas se eu for pegar esses mesmos 400 mil a 1 milhão em apartamento da Aldeota, eu não sei nem pra onde é que vai. Então não adianta eu pegar um lançamento que a Samarinha fizer. Quando eu fiz atendimentos lá, foram atendimentos de clientes que já eu atendia de outras coisas e quiseram lá. Já era um lead de carteira seu, né? Isso, aí eu vou, É o falo cliente com que ela. comprou a confiança. Isso, e eu vou para outro canto. É porque no final, tu tá endossando e direcionando esse cliente que já confia e você já tem autoridade e credibilidade Ele com não ele, tá né? comprando o produto, ele tá me comprando. É, Entendeu? Aí é uma coisa. Mas, no geral, raramente eu vou para o Delta. O meu negócio é praia e Eusébio. E isso Praia aconteceu pelo atendimento teu, muito bem feito, muito bem fundado, de algo que você conhece muito bem, lá atrás. É, pra pessoa poder Deu hora e voltar e onda. ir para uma... Aí tem sentido, entendeu? Total. Aí tem sentido você tá fazendo venda ali. O cara que tá comprando uma casa de 2 milhões, ele não vai comprar 2 casas de 2 milhões. O cara de 5, talvez, mas o de 2, não. Ele talvez vá comprar um apartamento pra filha, talvez vá comprar um Moura do B, aqui o Platts, 1 milhão, tá 1 milhão e 400, né?
Lattes, então, acho que acabou. Acabou, mas quando tinha, É. era esse ticket, Nessa né? faixa, Pronto. 200, um e-mail. Vai dar de presente pro casamento da filha, a entrada. Tem sentido eu ir falar com a Samara, sair do Zeb e ir pra lá. Mas não tem como eu pegar um monte de coisa e ficar Entendi. bambolê, sabe? Vai pra um lado, vai pro outro. E o digital para vocês, como é que tem sido isso? Você falou de tráfego pago, conteúdo, eu sei que vocês trabalham muito forte no digital. Como é que tem sido isso? Como é que o que isso tem diferenciado em relação a trazer o cliente minimamente ou você ter a oportunidade de ser apresentado a esse cliente com o digital? Eu fiquei impressionado com o YouTube, porque essas 3 vendas foram no YouTube. Eu nunca tinha feito venda no YouTube. No Facebook já, no Instagram, que é o Facebook e o Instagram, né? No Facebook, Instagram já. No TikTok, eu fiz ano passado, não foi? Uma venda do Absoluto Neida. E o cliente veio lindo, redondo, com a entrada todinha. Fui eu que diluí, porque não tinha sentido ele tirar, porque a gente foi fazer o cálculo, aquela parada do cálculo de rendimento. Sim. Eu fazer o cálculo de rendimento tinha muito mais sentido ele deixar o dinheiro aplicado e ficar pagando parcela do Entendi. Até isso direciona? Vocês direcionam ele? que. Sim. Até isso a gente fazia. Bacana, bacana. Continua fazendo, né? Porque Bacana. tem mais sentido. Né? Entendimento Para o mais completo. lançamento é basicamente fundamental o tráfego pago, né? Porque a gente está falando muito de imóvel na planta, principalmente quando eu vou para o short stay, né? Que a gente tem um público que é muito, às vezes, clientes que estão fora do Ceará, fora do estado, né? A gente tem um público muito grande no norte, brasileiro que mora na Flórida, né? Tem muita gente do sul, do sudeste, né? Então, hoje, o Nordeste ele é muito visto. Falando a nível Nordeste, o Ceará é a bola da vez, né? O Ceará cresceu de uma forma gigantesca a nível nacional. Então, hoje as pessoas procuram muito. E quando você procura muito Ceará, vão investir no Nordeste, praia, Ceará. Opa, quem não conhece, quem é de fora do estado, procura algo mais sólido. Aí acaba caindo, né? Procura lá capital aberto, MDNE, já sabe a solidez, né? 42 anos de mercado, então vem muito pra gente, né? Então, para o lançamento, ele é praticamente algo necessário, mas mesmo no lançamento você tem que direcionar. Dificilmente, não vou dizer que, obviamente, sempre há exceções, mas via de regra, dificilmente, por exemplo, uma ação Seara meu vá ser uma venda oriunda de um tráfego pago. 100% de digital. Do nada o cliente caiu ali ele é impactado pelo tráfego, mas ele vai direcionar para um corretor de uma confiança raridade. dele. Pois é. Agora, quando você vai para um produto já com perfil, né, financeiro menor, ou para short stay, para rentabilidade, isso já tem uma probabilidade muito maior de acerto. Mas o fato é que hoje é algo necessário. Hoje, o corretor, ele tem que entender, ele tem que praticar e ele tem que enxergar isso como investimento. E não como custo. É né? algo que faz parte do trabalheiro, tal qual andar bem vestido, tal qual se posicionar, tal qual frequentar bons lugares, ou participar de Coerência no geral, cursos. né? Isso faz parte lá de uma rotininha, um cheque. Ele tem que praticar isso. É o eu empresa. É o meu E é o que eu falo, investimento. como eu trabalho com todo o mercado, né? Eu brinco dizendo que eu sou um RH de muita. Porque o pessoal sempre pega indicação, né? De imobiliária, ou seja, o gestor de imobiliária pedindo indicação de alguém, ou o corretor às vezes, pedindo uma indicação para ir para alguma imobiliária, né? E eu vejo muito turnover no mercado, isso é normal, sempre existiu e sempre vai ocorrer. Mas eu sempre digo, se o corretor tiver essa percepção de que, independente de onde ele esteja, ele se enxergar como empresa, ele vai ser bem sucedido. É verdade. Onde ele Em estiver. qualquer lugar, até Mesmo em houses de incorporadoras, CLT, em se ele se qualquer identificar lugar, como um dono ali, ele porque já ele faz vai diferencial. investir nele, na imagem dele, no crescimento dele. A percepção que eu tenho tido das mentorias, dos projetos que eu tenho tocado digital, seja de construtora, de imobiliária, não existe mais a imobiliária bancando o tráfego sozinha e o corretor ali esperando parado o lead chegar. O que eu vejo? O cara tem que estar em movimento, tem que estar produzindo conteúdo, tem que estar estudando, tem Com que ter uma certeza. agenda para estar de fato sendo um outro canal também de aquisição desse cliente e em paralelo a construtora, a imobiliária está trabalhando junto com ele. Os dois trabalhando juntos, o Unir negócio força. cresce. A questão do digital lá na região do Eusébio é muito pesado, muito forte. Lá o tráfego, principalmente dentro do Alphaville, roda muito. E é muito caro o lead. Concorrer ali dentro é muito caro. Às vezes um lead que sai aqui muito barato, lá a gente paga às vezes 150, 80. Num lead, num contato que a pessoa clica lá para às vezes falar nada, né? E o que eu vejo? O meu posicionamento lá dentro é mais para reconhecimento, para me Perfeito. Uma posicionar. estratégia. Tu produz muito conteúdo e é vista como autoridade, né? É posicionamento, mas não é para captação do lead.
O lead, ele vai vir em consequência da minha posição lá dentro, do que eu mostro no meu dia a dia, do que eu faço. Então, eu invisto mais na questão do posicionamento. Eu boto as casas para rodar lá, para girar, e lá eu tô postando meu dia a dia sempre. Sempre fiz, eu gosto de fazer isso no meu cotidiano. Às vezes eu tô aqui, gravo o que que eu vou fazer, um atendimento, para mostrar e criar autoridade. Aí, consequentemente, o cliente vem. Mas questão de lead lá dentro, eu acho. Se um corretor hoje lá dentro da Cidade Alfa, estou falando do produto que eu domino, chegar e falar que faz todas as vendas por lead, eu digo que é mentira. Eu também acho pouco provável. Não dá, Eu não. digo que é mentira. Eu acho que existe um empilhamento onde ele produz conteúdo, ele faz tráfego É pago, todo ele tem toda uma conjunto. É um dinâmica. conjunto. É um Há conjunto. 10 anos atrás, a gente trabalhava com lead, realmente. Os leads chegavam assim de receber de 15 a 20 leads no dia para você ligar. Hoje em dia, não. E o mal que eu vejo dos corretores novos é esperar o lead. É achar, porque eu já tive imobiliária. E um dos maiores problemas que eu tive quando eu tinha imobiliária era que o corretor vinha e ficava lá esperando o lead chegar. E querendo que o lead chegasse como lindo, perfeito, maravilhoso, eu quero comprar. E E não ainda é. acha ruim se o lead chegou E é desqualificada. porque não estou recebendo lead, é porque a gente não recebe lead. Meu amor, o negócio não está dentro do escritório, está fora. Vá para a rua, É. bota a cara no sol. É. Quando você faz isso, aí você já tem outra percepção. Outra percepção. É totalmente diferente. Então, o que eu vejo aí do digital mesmo é isso, é o posicionamento, é o reconhecimento que você está ali, que você domina o produto e o seu dia a dia para você criar conexão com as outras pessoas. Existe vida além do lead. Existe a vida além do lead, existe uma vida além do imóvel. E quem É. está por trás daquilo dali é uma pessoa normal e você se identifica às vezes comigo, com a Amanda, com o Cadu, você vai ter a pessoa que você vai se identificar para comprar. Então você vai atrás. Eu sempre tive esse pensamento em relação a isso. Bacana. E eu vejo muito isso. Se o cara ficar. É porque, de um lado, o dono da construtora, o dono da imobiliária, da incorporadora, o dinheiro tá saindo. Se o lead não tá chegando na outra ponta qualificado, pro dono, pro cara que tá investindo em tráfego, o dinheiro tá saindo. Aí do outro lado, ele não fica satisfeito porque não tá convertendo. Do outro lado, o corretor tá reclamando, esse lead não tá bom. Cara, vamos nos movimentar, vamos trabalhar em conjunto. Porque eu tenho certeza. Vou dar um exemplo. Se tu pega na época que tu tinha imobiliária, se tu tem um corretor que tá se movimentando, que tu investiu em tráfego e ele tá dando resultado, tu era uma pessoa que chegava, cara, vamos botar mais, porque tá saindo de certeza. venda, né? Com A, certeza. a venda, ela é feita de um conjunto de fatores. O lead é necessário. Mas, o lead não, o tráfego, né? Enfim, na verdade, vou dizer assim, não vou nem limitar a lead ou a tráfego, mas o ambiente digital. Pronto. É. O ambiente O digital, YouTube, enfim, ele redes é sociais. necessário. Tem que haver. Aí, cada um com sua estratégia. Como eu digo, tem corretor que às vezes não se sente à vontade, ou ainda não, né, desabrochou para mostrar ali, tá falando. Existem outras estratégias, né? Um dos meus corretores que mais vende, não existia um vídeo dele ele aparecendo, mas ele achou o caminho dele lá, o caminho das pedras e tem um resultado gigante. Mas é um conjunto de fatores. É o digital? mas tem o relacionamento, tem a Era indicação. exatamente isso que eu A ia gente falar. tem diversas vendas, por exemplo, que a gente às vezes faz, que eu já faço com corretores de evento. Cara, vai ali no condomínio, que mora no condomínio. Chama ali o síndico, vamos fazer um café ali dentro do condomínio. Eu já fiz isso diversas vezes e já saíram vendas sempre, né? Vamos fazer aqui uma reunião, vamos fazer aqui algum alcance, uma ação em algum local. Gente, tem tanta coisa, a gente está falando de gente. No final A gente tem que ter a estratégia para poder, obviamente, cada produto é de Você tem que um chegar alcance diferente. e abrir a boca e dizer o que você é. Exatamente. Né? Ninguém vai adivinhar. Eu não vou conseguir chegar num cliente de uma ação Seara da mesma maneira que eu chego no meu cliente de um produto de praia, da mesma maneira que eu chego no meu cliente lá do Kennedy. São abordagens distintas. Mas existem N, né, fatores, né, para você chegar ali naquele cliente. O digital é necessário, mas é só um deles. É só Isso, uma só um ponta. Porque o pessoal novo que entra agora acha que não, eu vou postar, vou botar o tráfego para rodar e vai cair cliente. Só que são muitas camadas, né? Tem o quê? Tem o seu relacionamento,
Aí, às vezes, minha bateria social, ela já foi com Deus, né? Tem dia que ela já foi com Deus, mas às vezes eu me forço a ir pro jogo. A tua tem uma hora de validade, chegou a Tem, determinado horário. tá vencendo cedo ultimamente. E aí, assim, eu gosto muito de futebol. Antigamente eu ia pro estádio, qualquer lugar. Como eu já vendo ali médio, padrão, a galera que ganha entre 15 a 20 mil, eu tinha que estar onde? Na Prêmio. Aí assinei o sócio pra ficar na Prêmio. Aí antigamente eu frequentava festa, agora eu não me frequento mais festa, eu frequento bar, porque bar é mais fácil de conversar. E aí é uma mistura de coisas. Abordagem. Isso. Academia, que pra mim tanto faz eu estar numa academia de bairro como eu tava numa academia assinada. Hoje eu tô na melhor da minha cidade, no Eusébio. Quando chegar uma mais cara, eu vou pra essa mais cara também. Porque também é network, é negócio. Network. É negócio. Por isso que Relacionamento, né? é o ponto que eu tô querendo chegar. É o quê? Não é você abrir um Instagram, deixar ele todo bonitinho, instagramável lá, bonitinho, cheio de cores, Vídeos, ok? alta produção. Isso, alta produção. Não adianta se você, depois que faz isso, você fica intocado dentro de casa. E deu 7 horas. Primeiro que corretor Não nem se tem sabe. horário, corretor é igual a médico. Não tem essa história de 7 horas da noite, não responde mais ninguém. A não ser que você chegue num nível que você escolhe quem você vai atender. Mas, no geral, você vai atender quem chegar pra você. Então, às vezes, qual horário. A gente estava conversando essa semana sobre isso, né? Qual horário que o cliente que ganha ali uns 25 a 30 mil tem pra ficar deitado com a mulher procurando casa? Sábado e domingo. Ele não À vai olhar noite. Ou na à semana. noite. Exato. À noite. Sábado, domingo e 10 à horas noite. da noite, né? Aí você chega e diz, não, domingo, meio-dia eu não atendo ninguém. O cara tá no churrasco da família. Mostrando casa pra mulher e pro cunhado. E o povo, essa daqui tu devia ver. Fala com a corretora responde na segunda-feira, 9 horas da manhã. Acabou-se, já era. Era uma Já vez o comprou, cliente, já assinou foi os já documentos da assinou outra com outra casa, né? pessoa. Então, assim, não é só rede social. Você não pode botar seus ovos num cesto só. Tem que ser network, amigo do amigo, o rolê às vezes que você não quer ir, o bar que você não quer ir, uma festinha que você não quer ir de criança. E buscar seu menino na escola. Eu Eu brinco, captei uma casa agora buscando meu menino na escola. eu brinco que, assim, principalmente pra quem eu mentoro, o que eu falo? Cara, você tem que estar pronto o tempo todo para vender. Talvez o cliente ainda não esteja no momento, É mas isso. na hora Mas que ele você estiver tem que pronto, você tá Você ok. planta a semente. Você tem que É, estar pronto, exatamente. É o cliente pensando em comprar, você já tá aqui se alongando. Opa, já tô aqui. Não, você escuta alguém falar de imóvel, Eu seu sou ouvido- corretora. Seu ouvido, você já Opa. faz assim, opa. É. Aí você já. Deixa eu Por ver aqui. coincidência, né? Eu tô com. Eu já Acontece fiz uma demais. venda lá na academia. De um lote, o cara tava falando que queria um lote, aí disse que não dava mais do que tanto. Eu tinha um exato. Eu saí com roupa de academia. Ele e a esposa dele. Entramos no terra os dois. Ele olhou esse aqui mesmo. Pronto. Olha aí. Com roupa de academia, toda suada. Mas você tem que estar, não. Porque aquele pessoal que é muito criterioso, assim, não, eu vou estar aqui, vou me arrumar. Quando eu chegar, a gente atende, faz atendimento. Obviamente que é o melhor dos cenários, mas você não pode No ter mundo nem cor-de-rosa é, né? você não pode ter nem a frescura de como você vai atender e da hora que você vai atender. Se para o cliente não tem problema você tá naquele estágio, só vai. Se pro Eu sempre cliente não aviso. tem problema. Olha, eu tô na tem academia, tô problema? indo, tem algum problema e tal, assim, porque às vezes a mulher não gosta, né? Também tem esse ponto. É, A gente tem que tem que ter ter cuidado esse com esse cuidado. É o com esse- tato do atendimento, né? um ponto. Mas quando já é um cliente que você já conhece, tô aqui na academia, tô perto, vamos, bora. Isso faz parte de ser consultor. É Isso. você saber até como lidar com o cliente. Isso. Porque ser humano é ser humano. É. Às vezes, numa palavra ali, num olhar, num gesto, você perde a conexão com o cliente. Né? É. Total. Então, assim. Uma palavra errada, Uma palavra não- errada, Já uma é. colocação Total. errada, é falar demais. Então, assim. E isso vai da sensibilidade comercial, independente até de ser corretor. Isso. Qualquer pessoa da área Até comercial questão de mulher, você tem que ter cuidado. tem que ter esse Você trato, falou tem um que ter essa negócio, sensibilidade. a gente foi para aquele multi-propriedade. Sim. Aí o cara foi apresentar, tem toda uma estrutura, né? Tem o SDR que faz a qualificação, e depois disso vem o gestor para fazer a apresentação do imóvel. Chegou o gestor, ele devia estar muito puto da vida, velho. Devia estar muito chateado. Não estava no dia dele. Não tava. Tanto que quando ele sentou, minha esposa olhou assim pra ele. Tá cansado, né, cara? Tá chateado com alguma coisa? Não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou mais direto, pro cliente não perder o tempo. Ele acabou que qualquer possibilidade que a gente tinha Total. de Morreu ali. fechar qualquer coisa, acabou-se ali. Foi com Deus. Eu nem Acabou. tava
senti. Mas o pior que foi desse jeito, tanto que minha esposa olhou assim, cara, ele tava muito chateado com alguma coisa. Esse coitado não pode, porque se ele atender todo mundo daquele jeito, ele perde a venda. E aí é desse jeito, você tem que ter o traquejo, porque no final você tá vendendo para outra pessoa, você não tá vendendo para você. É sobre pessoas. No final é sobre Não é a pessoas. venda em si, é sobre pessoas. É E o a gente tato tem de que você se ter posicionar. até mesmo o seu trato pessoal, É. né? Que aí vai de cada um lidar com suas emoções, por exemplo. Eu já tive um momento, quando eu tive a minha segunda gestação, que aí, né, mulher que tem filho já sabe. Teve um momento da minha gravidez que eu cheguei na época eu cuidava de uma imobiliária, né? Eu disse, gente, eu não tenho como lidar com o ser humano nesse momento. E eu trato com pessoas. E independente de onde eu esteja, esse mundo, ó. Então, o meu maior patrimônio são pessoas. E eu não tenho condição mental de lidar com pessoas neste exato momento. E eu me afastei, passei um tempo ali ausente, alguns meses. E isso também faz parte de você trabalhar para poder lidar com outras pessoas, né? E eu sempre digo, muito da venda começa no emocional. Quando eu vou visitar imobiliária, por exemplo, eu chego, né? O É a pessoal sua brinca que eu sou cabeça, né? animada, né? Eu digo, gente, o vendedor, ele tem que ter uma mentalidade já muito É. forte. É. Porque o mundo pode estar se acabando, pode estar tudo dando errado, mas você tem um foco, um objetivo, vai, mira naquilo. Não tem gente mais otimista que vendedor, que você Uma- leva 10, não para Uma levar das um coisas 5. que eu mais amo no Você mercado gasta dinheiro. que eu mais amo no mercado imobiliário é assim, o quanto eu vejo ele mudar vidas, né? Seja de quem está intermediando, seja de quem está comprando, seja de quem está vendendo. Isso traz uma alegria muito grande. Então, cara, olha para aquilo, mira naquilo e tenta deixar o resto de lado, porque assim, pode estar as coisas dando errado. Se tu não cuidar disso daqui, não vai mudar Aí vai nada, ser mais uma coisa vai dando ser errado. pior. Então, mira nisso daqui, trabalha o teu emocional. Então, se você observar, muito corretor que às vezes está com a venda travada, às vezes, né, tem corretor que é, cara, muito bom tecnicamente, conhece o mercado, mas está num momento assim que tem alguma coisa ali que não está encaixando. Às vezes vai muito para esse lado. De emocionalmente ele está ali um pouco baleado, né? Um pouco baqueado. Isso se transmite na venda. O cliente sente Eu a emoção acredito da que pessoa. todo mundo passa por isso. Porque nós somos Todo mundo humanos. passa por isso. Eu tenho uma visão somos que humanos. para mulher é mais difícil. Quando Eu- assim, a gente tá no momento, eu tô falar por mim, quando eu tô no momento que eu vejo que eu não estou bem para atender, eu chamo alguém para ir comigo. Porque dali eu consigo assim ter um pouquinho de paz. Porque não adianta você querer ir atender você não estando com a sua cabeça boa. Você não vai ter paciência, você não vai saber lidar com a situação. Então, quantas pessoas, eu acredito assim, quando você passa por um momento difícil, porque a gente lida com vendas. Uma hora você tá aqui com tudo certo. Da outra, acabou tudo. Então, a gente deposita muita energia numa venda e do nada a venda cai. Aí o seu psicológico vai para Tem que ter onde? resiliência. Terapia, gente, terapia. Psicológico você vai pro Terapia beleléu, um né? dia. Faz parte. Por falar em Independente de qual psicológico. seja. O que vocês acreditam? Qual é a mentalidade que um corretor de sucesso tem que ter? Do ponto de vista de Ele vocês. tem que sempre pensar, como eu disse, o mundo pode estar dando tudo errado, mas ele tem que ter um pensamento muito forte no que ele quer. E no que ele quer, eu não estou nem me referindo à venda de agora, não. É no que ele quer a longo Visão de prazo. futuro, né? Ele tem que ter se não é profissional, o que você quer para sua vida, para sua família, para aquilo que você mais ama? É o seu foco. O seu foco. Mira naquilo. Eu sei lá, eu quero fazer uma viagem, eu tenho um foco para minha família, ou de Mudar de construir uma carro, carreira de isso, sucesso, mas você precisa direcionar a tua energia É o de uma propósito, forma na positiva verdade. para aquilo, porque isso te dá força, isso te motiva, isso te impulsiona a vencer os obstáculos. A gente tem que se agarrar em algo mentalmente, porque não é fácil. Quando você perde uma venda, deixa de vender, você fica ali, né? Sofrendo um pouco. Mas no outro dia você tem que estar ali de volta para a batalha, porque acabou. Não deu certo aqui, bora de novo para a rua. Eu O encaro. mundo não para, né? O mundo não para. Eu encaro, sempre encarei a vida do corretor de imóveis viver numa selva. Então, eu sempre tive a percepção de que todo dia eu tenho que sair para caçar. Eu tenho 2 filhos.
Todo dia eu tenho que sair para caçar, para alimentar os meus filhos. Então eu me sinto assim. Todo dia eu saio para a rua para caçar. Não deu certo hoje, amanhã é um outro dia. Amanhã é outra oportunidade, outras estratégias. Às vezes eu saio sem perspectiva nenhuma de negócio. Mas eu me sento na mesa de um corretor, surge uma oportunidade, fiz uma Vou venda. fazer acontecer. Tá sempre no O movimento. pensamento tem que ser esse. É, Você tem o que ter uma visão pensamento tem otimista. que ser sempre positivo, porque assim, se você ficar remoendo a venda, quando a venda minha cai, normalmente eu não vou nem atrás do motivo. Porque às vezes é um motivo que eu acho que seja um, é outro, e eu não estou na cabeça do comprador ou do vendedor. Então não interessa, acabou, acabou. É até melhor que acabou ali, pra eu não ficar perdendo meu tempo com aquele cara. Acabou, não, pronto, acabou, morreu, bora pro próximo. Não fica alimentando Nem falo mais, frustração, eu não né? falo mais não com a pessoa, não. Morreu ali. Não, Amanda, não tem como continuar a transação. Eu não pergunto nenhum motivo. Porque se o motivo for relevante, ele vai me dizer. E se o motivo for algo que Ou foge se do meu ele quiser controle, muito, ele também. ele vai me dizer, Amanda, foi por causa disso aqui. Se não fosse isso daqui, eu tinha fechado. Aí eu vou ver se eu consigo resolver aquilo. Mas você concorda se ele me disser assim, não, é porque a minha mulher não tá se sentindo bem pra comprar. Eu vou ficar puto com a mulher dele, não vai mudar nada. Não vai mudar nada e eu vou ficar achando que eu fiz alguma coisa que a mulher dele não gostou e foi por causa de alguma coisa que eu fiz, então eu prefiro não saber o motivo. Vai ficar se É remoendo. melhor que aquele negócio acabe ali e vamos pro próximo. Acabe ali e vamos pro próximo. Então, no meu entender, assim, quando eu entendi isso, eu não sofri mais. Eu entrego, em todas as minhas vendas que eu vou fazer, Deus, é o seguinte: o senhor sabe as minhas necessidades, sabe o que é que eu tenho, o que eu preciso, sabe quanto que eu preciso num mês. E o senhor também sabe que eu quero fazer isso e aquilo. Se for da sua vontade, vai ser feito. Se não fizer, bora pro próximo. É resiliência. Morreu aqui, bora pro... É morrer. A venda não aconteceu, você não pode ficar tentando ressuscitar ela, tortar direito, não. Já teve venda minha que caiu, sem brincadeira nenhuma. Eu não estava muito bem de jeito nenhum financeiramente. Minha reserva de emergência estava indo com Deus. Eu estava, assim, bem ferrada. E uma venda que ia salvar a minha vida, porque era 100 mil reais de comissão, ela caiu. O cara falou, eu fui cair na besteira de perguntar o motivo, eu fiquei remoendo aquele motivo 40 dias. Aí, depois que eu consegui engolir, eu postei 2 imóveis. Ele comprou um, o irmão dele comprou o outro. Se eu tivesse O da ficado venda que tinha caído. se eu tivesse ficado discutindo com ele do porquê que ele não quis comprar, porque eu achava uma besteira o motivo dele ter se irritado, Hum. ele ia ver esse imóvel, ia mandar para outro corretor, porque isso acontece comigo, eu recebo muita postagem de outros corretores, porque o cara não quer fazer com aquele corretor, ou não quer fazer, porque não conhece, Tá. quer fazer comigo, e joga para mim. Então, se você, às vezes, for discutir com o cliente pelo motivo, você perde. Eu perdi 100 mil, e ganhei 80, 40 dias depois. Aí. Porque eu não E discuti, poderia porque ter eu não perdido até os 80 se podia tivesse ter perdido discutido. tudo. Então, assim, você tem que ter um psicológico forte, saber que você vai levar muito mais não do que você vai levar sim, e você tem que entender que não são apenas processos. A pessoa não está dando não pra você. Ela está dando não pra aquele momento. Só Aquele isso. momento. Uma dúvida, vocês já perderam vendas por causa de um erro de vocês que vocês depois ajustaram e nisso eu não erro mais e melhorou? Com Já, certeza. já todo mundo. Faz parte do processo do aprendizado. Isso aí é inerente. Ninguém vem pronto. Tô perguntando isso porque às vezes o corretor, o cara que tá entrando nesse mercado, ele acha que ele vai acertar todas, ele acha que é perfeito e é bom mostrar para os caras que, cara, todo mundo erra, existe um aprendizado, existe um processo. O chat GPT alucina. Então, se o chat GPT alucina, que é uma verdade, máquina, em tese, não é pra errar, imagina a gente, que às vezes a gente não erra porque a gente quis, a gente erra. Esse cara que te atendeu, ele errou só porque ele estava estressado. E Ele poderia dominar o processo inteiro. Tava num dia mal. Então, não era um dia bom pro Isso, cara. então às vezes vai ser uma informação que veio pra mim, tá aqui na minha cara, eu esqueci de passar porque eu estou indignada com outra coisa. E é ser humano, você vai errar. O ponto é que você errar na mesma coisa 2 vezes, aí já o ditado popular tá aí, né? Pronto. Mas assim, a pessoa entrar no mercado achando, eu que domino crédito associativo, porque eu venho do crédito associativo. Eu errei uma besteirinha um dia desse no crédito associativo. Então, assim, Mas faz parte. faz parte. E eu sou cria do crédito associativo. O crédito associativo mesmo que, meio que nasceu comigo junto. Entendeu? Assim, comigo junto no mercado imobiliário, eu errei uma besteirinha. Então, assim, às vezes você vai errar. Ninguém e acerta tudo. ninguém. E é só você não ficar endoidando naquilo ali. Qual o erro mais comum que vocês veem que o corretor que está iniciando comete? O ego. No meu é documentação. A maioria deles não sabe documentação nenhuma. A meu ver, ali falta disciplina e estratégia. O ego também atrapalha muito o corretor iniciante. Muito, muito, muito mesmo.
O corretor, às vezes, ele ocupa muito tempo dele, mas não ocupa de uma forma inteligente. Verdade. E às vezes ele acha que o estar com o dia dele ocupado, ele está produzindo, mas ele está, na verdade, Fazendo nada. nada. É a autossabotagem da Então, profissão. Ele não tem uma estratégia, ele não tem um direcionamento, ele Ele não se tem um ocupa e não tem foco. eficiência no que. Exatamente. E aí ele acaba, por não ter uma estratégia, ele não tem uma disciplina, ele não tem uma rotina. Então, o corretor, independente se ele é autônomo, se ele está no imobiliário, ele precisa, sendo o eu empresa, Ter a ter a rotina, disciplina, independente ter a de do que vai fazer. rotina, ele precisa ter, independente, todo dia ele tem que sair e saber o que que ele vai produzir ali naquela semana dele, o que que ele tem direcionado. Ele não pode estar só patinando, porque aí ele vai ver o tempo passar, ele vai ver o povo E vender. nada Eu sempre digo para os Na cabeça corretores, dele, ele jura que produziu muito o dia Isso. todinho, eu né? digo para os corretores, quando eu falo, gente, Ceará, a gente está falando aí de quase 9 bilhões de vendas no ano passado. Gente, 9 É muito. bilhões é muita coisa. Ou seja, as vendas estão acontecendo. O tempo O VGV está rolando. Hoje o Ceará ele se destaca a nível É. nacional, tá? Agora, essas vendas estão na mão de quem? Uhum. Quem tá com essa Cabe a fatia que cabe a você, né? participar É. disso. Como é que você vai fazer? E você pode participar atuando no Minha Casa Minha Vida, atuando no Eusébio, atuando com loteamento, atuando com imóvel de praia, com alto padrão, com short stay. Cabe a você ter um trabalho, né, organizado, uma estratégia, uma disciplina, uma rotina e fazer parte daquilo. Eu Agora, você acredito ficar muito. patinando em tudo, você vai ver só as coisas O dia passando. acontecerem. Eu acredito muito em rotina. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que ter o meu horário, eu tenho que fazer as coisas assim planejada. Lógico que, como corretor, você não tem como seguir uma agenda. Eu boto lá o que eu tenho que fazer, mas no decorrer do dia muda conforme vai aparecendo a necessidade. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que acordar 4 horas, ir para academia 5 horas, eu tenho que deixar os meninos na escola. Quando eu não deixo, eu vou para academia mais tarde. Mas eu tenho que estar no escritório, eu tenho que estar na rua 9 horas da manhã no máximo, estourando. Se a gente fosse elencar uma série de hábitos, 5 hábitos principais que você acredita, que vocês acreditam que ajudam o corretor a ter resultado. Disciplina, foco. Estudar, prospectar, né? Fazer a agenda dele. Ele precisa se expor, ele precisa fazer network, ele precisa se conectar. Gente, uma coisa que eu acho assim absurda, quando eu vejo corretor que às vezes sai do mercado seletista, né? Ele tá lá, trabalha 8 horas, ok? Quando ele vai ser corretor, Ele não quer ter disciplina nem horário pra ele nada. vai para um 8 plantão, horas, que é isso. meio expediente, ele vai pro plantão tal dia, tal dia, tal Isso dia. quando vai, né? Quando Quando falta. vai para plantão, ou então vai ali para imobiliária, que é imobiliária que não tem plantão, tal hora, tal dia. E, gente, em casa as coisas não acontecem. Você precisa se expor à venda. Você precisa se expor às situações. Então, assim, se você está no imobiliário, esteja no imobiliário, faça parte, esteja no escritório. Se você é autônomo, vá aos eventos, visite colegas, vá em construtoras. Gente, tem uma coisa que eu admiro, por exemplo, eu posso estar um dia mó corrido, mas eu dou uma valor quando o corretor chega para mim, vamos tomar um café? Pô, eu queria ir conhecer os teus produtos. Gente, eu ajeito minha agenda, ajusto e paro e vou com o maior prazer. E boa parte dos Muito gestores mais. gostam muito disso. Muito, porque a gente prefere muito mais um cara desse do que aquele que chega, ih, tô com um lead aqui de um cliente aqui, o cliente tem dentro. Gente, quer dizer que você fez um tráfego, olha só, você fez um tráfego pago de um produto, de um perfil de cliente que você não conhecia, ou você não tá sabendo que cliente você está atingindo. Como é que foi isso, né? Me explica, Como é que né? você está investindo num tráfego, fazendo um vídeo de algo que você não conhece, que você não sondou se tem, se não tem? Olha a falta de estratégia, né? Então, às vezes, o corretor, ele passa as etapas, né? E ainda sofre venda. O mercado é tão bom Quem ainda Isso, sofre que ele venda. ainda sofre venda. Ainda salva o cara. Aí o pior é que ele, às vezes, se habitua e acha que sempre isso vai acontecer. Aí depois que não vende, fala, Aí faz "Mercado uma tá venda ruim." em 6 meses, uma venda em 4 meses. Então, assim, ele precisa se expor, ele precisa prospectar. Ah, eu não estou ainda bem para estar investindo no tráfego, para estar investindo na minha imagem ou no digital. Meu amigo, relacionamento, sua imagem, seus amigos, né? Me indique, faça as coisas acontecerem, mas se exponha à venda. O corretor tem que prospectar, gente. O vendedor, área comercial. E ele tem que estudar, ele tem que se capacitar, ele tem que se promover, ele tem que estar vendo onde as coisas acontecem. São exatamente essas coisas. Na minha cabeça, ele tem que
Estudar, porque, como eu tinha falado, né, um dos pontos fracos que eu vejo a galera não entende nada de documentação é quando o cliente vai perguntar alguma coisa porque é o ITBI, o cara não sabe o que é, não sabe a porcentagem, não sabe em nada. E aí, quando a gente vai para um valor muito alto, se você não sabe o mínimo da negociação, É. como é que eu vou te confiar um imóvel de 1 milhão, né? É. E então, seria estudar, né, tem a ver com capacitação, fazer network, estar nos eventos, se promover na internet, tá sempre fazendo captação de imóvel, porque, como a Helena mesmo já me disse muitas vezes, se ela passar uma semana sem ir na Cidade Alfa, aí já se perdeu no mercado, porque tem muitos imóveis. E não esquecer que você está lidando com pessoas. Já que você está lidando com pessoas, você não pode fazer um negócio ruim para aquela pessoa que te procura. Entendi. Porque uma venda ruim são 10 vendas erradas, que não vão acontecer. Porque você não pode se queimar com o cliente. Se você fizer uma besteirinha com o cliente, é muito mais fácil ele lembrar que você fez uma coisa errada do que fez uma muito coisa mais, certa. muito mais. Então, E ainda espalha pra mais gente, viu? Se e fizer... ainda aumenta, ainda aumenta. Então, assim, estudar, se capacitar, se promover na internet, ter bons relacionamentos com as pessoas, estudar aí, entender que se você está fazendo negócio com pessoas, faça um negócio como se você estivesse fazendo para você. Bacana. Que não tem como dar errado. Ninguém perde no longo prazo, gente. Uma pessoa que trabalha direitinho no longo prazo, preza pelo seu nome, preza pelo cliente, tá fazendo o atendimento para o cliente, não para o próprio bolso, não tem como a chave não virar e você não tá vendendo todo mês e as suas contas não estarem pagas. Eu, pra graça de Deus, assim, pra glória de Deus, eu nunca tive um mês que eu tenha dito assim, eu vou pegar dinheiro emprestado com alguém. Porque por eu fazer um negócio muito redondinho, nunca ter tido problema com ninguém, até hoje nunca faltou. Venda nunca. Sempre. Às vezes tô sentada lá em casa, um amigo meu me liga e diz, Amanda, tem um amigo meu chegando de tal canto, precisa de uma casa em tal lugar, um aluguel. Quanto é o aluguel? 20 mil. 10 mil entrando aí, bonitinho. Entendeu? De uma coisa. Por quê? Porque eu já fiz um negócio pra esse cara muito bem feito. Bacana. A pessoa vai lembrando de você, não tem como no longo Não pode prazo. olhar para o hoje. pro Total, agora, você pra não pode venda. olhar pra agora. Não Você pode. tem 2 vendas que eu tô concluindo que eu vou receber daqui 2 meses. Eu botei pra eu receber a comissão só na assinatura do financiamento, porque se der alguma coisa, eu não quero que o cara perca o sinal. Vocês têm noção? Porque no sinal eu posso receber minha comissão, tá? Mas eu botei pra receber no financiamento, por quê? Os 2 eu conheço, os 2 eu sei que se for bom, eu vou receber muito cliente, e se for ruim, eu vou perder amigos. Então Entendi. não tem um perigo de eu fazer um negócio mal feito. Entendi. Só vou receber. A venda é feita, porque eu vou receber daqui 60 dias. Dinheiro é consequência. Dinheiro não é o. É. Se você trabalhar única e exclusivamente pelo dinheiro, não se preocupe. Tudo você é aquilo que você vale. Uma hora, se você não valer pra pessoa, ela vai tratar você do mesmo jeito, É. descartável. Dinheiro é consequência de qualquer trabalho. Quando você entende isso, o resto flui. Totalmente. Bacana. Gente, pra gente finalizar, o que vocês diriam pro corretor que tá aqui olhando, assistindo a gente e que ainda não tá tendo vendas constantes, que ainda não tá tendo esse resultado de fato, que ainda não plantou, mas já tá querendo colher, o que vocês diriam pra esse cara? Continue. Acredito que a primeira coisa ele tem que parar, né, avaliar aí o emocional dele, de fato, é a base, né? Entender o que ele quer da vida, ter uma estratégia, né? Ele precisa se capacitar, não tem como um ser humano, né? Hoje, gente, a informação, ela tá ali, ó. De cara, hoje De o graça. cliente, se ele quiser, ele chega direto para mim. Às vezes chega o cliente, Mara, não, dá para fechar? Não, nós não vendemos direto para Não o faço cliente. venda direta, né? Né? Então você procura um corretor, né? Amor é capital aberto. A gente não tem que ter a intermediação de um corretor de imóveis, porque o cliente ele já chega com a informação redonda. Tá na internet. E mais especializado que muito corretor, inclusive. Total. Então, o Exatamente. corretor ele precisa primeiro mudar a mentalidade dele. Ele precisa, por mais que as coisas estejam difíceis, pensa lá na frente. Pensa no que você quer. Você tem que saber o que você quer. As pessoas às vezes não sabem nem o que querem. É Esse o aquela principal. situação, Samara, eu vou entrar na corretagem porque tá todo mundo Não. vendendo aqui, eu tô vendo Que todo você mundo quer? ganhando Todo mundo tá dinheiro. ganhando dinheiro, né? Eu vou entrar na corretagem Instagram e vai tá pra lá, bonito. pra O corretagem. que você quer para sua vida? Você sabe o que você quer? Vá atrás do que você quer. E aí você tem que entender o que você vai precisar fazer para chegar lá, né? E aí eu sempre digo pro corretor, tem corretor, eu me lembro, tão engraçado, chegou um corretor para minha vez no meu treinamento, e ele, Samara, eu tô começando agora no mercado e eu queria um direcionamento, eu queria saber se, por exemplo, eu vou trabalhar aqui na house da AMD, ou se eu vou para alguma imobiliária, me indico imobiliária, ou se eu vou para uma outra house, tudo. Eu fui entender que nem
como se ele fosse meu cliente, que de fato, no meu papel Ele hoje, também é cliente, né? não, Ele é teu no cliente, meu né? papel como construtora, do o construtor. Ele é meu teu cliente cliente. não é o cliente final, É. são vocês. Vocês são meus clientes. Então eu digo assim, primeira coisa, me fala da tua vida. Onde é que tu mora? O que que tu faz? Como é que, né, e tal. E aí dentro do que ele me falou da vida dele, ele disse, olha, eu acho que tu poderia ficar bem interessante para você trabalhar ali, que era uma imobiliária perto da casa dele, era uma house, era um construtor de econômico. Ele, tu acha, Samara? Tu não acha que. Eu achei que tu fosse pra eu vir trabalhar aqui contigo. Deixa eu te falar. Você tá começando agora. Eu acredito que ali, primeiro, tá perto diante do teu contexto hoje de vida. Tá próximo da tua casa. Tu vai se expor à venda. Enfim, a gente conversou, trocou uma ideia. Achei tão legal que quando deu assim, acho que um mês, ele mandou pra mim uma foto. Vendeu. Samara fez minha primeira venda. Massa. Coisa Foi boa. legal? Depois, Samara fez minha segunda venda. E aí, ele depois, aí vai mudando, sabe? Eu E você se emociona mesmo. fico emocionada, porque quando às vezes eu vejo. Eu lembro de uma pessoa que tá hoje numa outra consultora, ela, Samara, tu não lembra, mas na época que eu trabalhava na Bespar, tu me apresentou lá o decorado do produto tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, e é tão legal. Então, eu digo, você tem que primeiro entender o que você quer. E tem um momento. Eu tive um momento que eu trabalhei com loteamento, eu tive um momento que eu trabalhei com avulso, eu tive um momento que eu trabalhei na gestão de equipe. E hoje eu já estou aí há algum tempo trabalhando no meu papel hoje, que é com um corretor, né? E eu tenho um bom prazer nisso. Então, entenda o que você quer, o seu momento, a sua situação atual e dê tudo de si. Nossa. Tudo. Que o resultado, se você trabalhar direito, com constância, com disciplina, ele é consequência. Ele vem. Nossa, A Também venda ela é acho. no consequência. teu ponto de vista. 100% isso. Você tem que ter. O corretor ele tem que entender o que ele quer. Não adianta ele querer atirar para todos os lados. Quando ele entende o que ele quer e ele persiste, aí pronto, aí você continua que uma hora vai dar certo. Pode durar 6 meses. Se você aguentar um ano, como eu já tive casos de corretores que passaram assim um ano para fazer uma venda e era só naquela peleja, batia na trave e não vendia. Mas quando deslanchou o negócio, voou. A questão é só mesmo é o foco, é a disciplina, é saber o que quer. Quando você sabe o que quer, você sabe aonde vai chegar. Quando você tem esse pensamento, tudo flui. Nossa, no teu ponto de vista. Eu tenho um mentor, é o Danny Lambi. Ele é um dos donos da Lotnet. Na verdade, o CEO da Lotnet. Ele me fala uma coisa que eu levo comigo, eu até me emociono, porque ele é muito meu amigo, muito gente boa. Ele, Amanda, não tem ninguém que se capacite do jeito que você se capacita. Que realmente esteja todo dia na internet e que atende, porque ele já me viu atender. Do jeito que você atende, que não feche negócio. Você pode passar 2 meses sem fechar, mas quando você começar a fechar, vai ser no de ruma, como a gente diz aqui no Ceará, né? Então, assim, gente, o que eu digo pra vocês, eu já passei um tempinho sem vender. Eu, graças a Deus, eu vendo todos os meses, mas já passei 3, 4 meses sem vender, mas eu nunca deixei de ir pra rua. Eu nunca deixei de falar com o cliente, eu nunca deixei de aparecer. Então, se você não tá vendendo, quem é visto nunca é esquecido. E tem até um ditado popular, né, aqui no Ceará, acho que é assim: pré que se destaca, leva martelada. Não tem como uma pessoa comprar de você se ela sequer sabe que você é corretor. É. Não tem como uma pessoa comprar de você se ela nem sabe em que local você está atuando. Então, escolha um local de atuação. Né? No meu caso, hoje, eu trabalho com médio e praia. Escolha alguma coisa, se especialize naquilo e se mostre todos os dias. Uma hora vai bater em alguém que vai estar no momento de compra, que vai estar interessado. E quando esse momento chegar, esteja capacitado. Não fique. A internet, como a Samarinha disse, a internet está aí. A coisa mais fácil do mundo é você ter informação. ChatGPT. Total. Vou para você É. saber o que é a documentação necessária. E as próprias construtoras hoje estão dando treinamentos. Se você não sabe o que é crédito Vários, associativo, eles dão vários. de graça. O Cresce dá cursos de graça. Então as pessoas só não sabem das coisas porque elas não querem. Elas querem chegar na construtora e fazer o coordenador de vendas, fazer a venda por elas. E se o cliente perceber que isso está acontecendo, não se preocupe, pode até ser que ele compre porque ele quer muito, mas ele não vai indicar você para ninguém. Então faça, e por fim, né, faça o atendimento como se você estivesse fazendo para você. Não olhe para a coisa, para o dinheiro pelo dinheiro. Olhe que se aquela, às vezes a pessoa quer muito uma coisa que naquele momento ela não pode ter. E a pessoa que pode falar isso, quando a gente fala de imóvel, é o corretor. O cara quer uma casa de 1 milhão, mas ele só pode ter uma casa de 500. E às vezes dói pro Isso, cliente. dói no cliente falar. Mas quem é a pessoa mais indicada para falar isso? Você.
que é corretor. Bacana. O ponto é Verdade, só esse. verdade. Gente, onde é que o pessoal acha vocês, hein? É muito fácil me achar ali na Coronel Jucá 540, tô brincando. Eu brinco dizendo que eu vou em casa tirar um cochilo, mas a minha vida tá ali na Moura do B, né? Mas brincadeiras à parte, né? Acho que todas nós somos bem atuantes, né? Na rede social, então é fácil nos achar, no meu caso, @SamaraRuth. Mas eu realmente, eu estou hoje, o meu papel é viabilizadora da MDNE, né? Eu falo MDNE porque hoje ela abrange 3 marcas, Moura do B, Mude e Única. Mas eu estou realmente aqui à disposição, né? Eu amo, amo, amo o que eu faço de verdade. Eu adoro trabalhar, eu adoro chegar aqui e ver vocês, né? E é muito gratificante quando a gente atua e trabalha com o que a gente gosta, né? Então, eu hoje estou como realmente, às vezes, não é nem. Eu acho que quando esse corretor liga para mim, mas não é nem sobre amor, não, é sobre uma ideia, tal, uma sugestão. Eu fico assim, eu chego, eu desligo a ligação, fico feliz. Então, assim, eu estou aqui à disposição, facinho me achar, tô sempre online. Independente de MDNE, a gente está aqui, já tem uma bagagenzinha de um tempo e a gente sempre aprende todos os dias uns com os outros, né? Tanto ensinamos como aprendemos. O tempo E isso todo. faz parte da vida, né? E no mercado imobiliário, então, é inerente, parcerias, conexões. É. Né? E Helena, onde é que o pessoal te acha? Muito fácil também, pelo Instagram. Quiser Helena alguma Lima. coisa na cidade de Alfa, quero entrar Helena em Lima contato com a Helena. Corretora no Instagram ou pelo meu WhatsApp, que é 24 horas. É praticamente um SAMU. Helena com H ou É com com H. Helena com H, Helena Lima Corretora. Pronto, muito fácil. Quer comprar um... Né? Na agendazinha. Vou colocar E na o número de descrição. telefone que eu vou dizer aqui é 9688-6640. Certíssimo. Tá certíssimo, tá certíssimo. Se não aparece, como é que É, vai... Se quiser anotar É o meu verdade. também, 9669-6012. Vou fazer melhor, vou colocar na descrição. Quer colocar? Perfeito. Pronto. Perfeito. Gente, vocês me encontram em todas as redes sociais, porque hoje eu tô omnichannel. YouTube, Instagram, TikTok e até aquele em Shorts também. É @AmandaAraújoBroker. Eles vão colocar o arrobazinho aqui, Não, não é isso? vai deixar. Eu já tô até deixando aqui, ó, o arroba bem aqui, pra vocês entrarem em contato comigo. Tá precisando de imóvel de praia ou procurando médio padrão, é só falar comigo. Tem unidade do Cumbuco, viu? Eu Por das sei. donas, por Eu tô favor. atendendo o cliente lá, tá? Ótimo. Depois eu levo pra você. Gente, muito obrigado pelo papo. De verdade. Hoje eu fiquei muito mais na minha escutando vocês e aprendendo. Muito obrigado, Tadinho. gente. Eu te falei, 3 mulheres. Não, eu realmente hoje foi uma aula para mim. Obrigado mesmo pela paciência, pela disponibilidade de vocês e por fazer esse conteúdo tão bom para quem tá escutando aqui a gente. Obrigada Eu que pelo convite. agradeço o convite, Cadu. Valeu, gente. Foi Maravilhoso. ótimo. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, sigam as meninas. Sigam. Isso é Sigam, verdade. procurem, comprem. Ó, se não seguirem as meninas e não se inscreverem no canal, é capaz de comprar um imóvel e tomar prejuízo. Viu? É verdade. É difícil É acontecer. verdade, fato, viu? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Forte abraço.